Oi, estamos iniciando agora mais um programa Design Insight. Hoje estamos com muitas novidades. Visitaremos um apartamento que as arquitetas Graziella e Estela projetaram, super luxuoso. Depois, iremos até a Flora Hart para saber de algumas dicas de plantas para ambientes internos e externos. Falarei também sobre as novidades da feira Expo Revestir e as novidades que a Porto Belo trouxe. Vem comigo! Hoje eu estou aqui com a Estela e com a Grazi. As duas são sócias há praticamente 20 anos e fizeram esse projeto aqui desde o apartamento cru, né? Não era um apartamento que já existia, era um apartamento cru. O casal ia se mudar e contratou elas desde o início. Eu percebo aqui também que tiveram modificações na estrutura, né? Algumas paredes foram derrubadas. O que vocês fizeram de modificações? Então, a gente mexeu realmente bastante na parte do quarto dos meninos, né? Que existia um corredor que era muito íntimo e não precisava daquilo tudo ali. Então, a gente ampliou o quarto, botando esse corredor para dentro do quarto. Eu senti o hall de entrada, achei sensacional o hall de entrada quando a gente entra, né? Dá um aspecto bem bacana. E o que é essa divisória? Amei! Essa divisória é uma peça que a gente já está querendo usar há muito tempo. Mas não é todo mundo que está aberto a uma novidade. E nesse caso a gente deu sorte, a cliente topou e a gente trouxe para complementar a ambientação do apartamento. E com ele, como a gente tirou o hall que existia antes, com ele a gente ganhou mais espaço na sala para acomodar o home. O painel, ele integra, mas ele dá uma certa privacidade para quem está entrando no hall, né? Então assim, dá uma privacidade no home e ao mesmo tempo deixou o espaço mais amplo. Outro aspecto da iluminação que é legal é que em cima da mesa de jantar a gente fez com o pessoal da Engeplax um rebaixo de gesso e ali a gente criou uma iluminação indireta com uma luz também da Iluminari que dá esse efeito de cenários diferentes, né? Também deixando um pouco mais aconchegante aquele espaço. Meninas, eu achei o aspecto de iluminação aqui desse apartamento fantástico. Dá uma sensação de aconchego bem bacana. Quem foi que fez a iluminação? Como é que funcionou o projeto? Me explica um pouquinho. Certo. A iluminação, a gente teve todo o apoio técnico da Iluminari, né? Para os pontos ficarem de uma forma que criassem cenários diferentes, que dessem sensações diferentes em cada um dos espaços. Então a gente tem desde clarabóias até pendentes com cristais, a gente tem plafons também com cristal, pontos embutidos, arandela. Então todos esses cenários que a gente vai criando, a gente teve esse apoio técnico do pessoal da Iluminari. Eu percebi que aqui, tanto as cortinas, quanto as persianas, as almofadas, enfim, tem todo um capricho bem especial. Essa é a parte que a gente chama de vestir a casa, né? Também é aquela história, a gente partiu de um nada e tem que finalizar com um toquezinho de charme, né? Porque uma casa sem cortina é uma casa sem roupa. E aí o que a gente faz? Normalmente a gente chega lá na Cantos Encantos e leva as amostrinhas das lâminas que a gente está trabalhando como se fosse um conjunto do que a gente vai usar. Pra lá a gente escolher tecidos que vão fazer as cortinas ou persianas, dependendo do caso, né? Nos quartos a gente entra com colchas, com as cabeceiras e com as almofadas. Também tem, em alguns casos, os tapetes. A gente compõe isso tudo junto com o cliente lá na loja, porque fica mais fácil da gente ver todas as opções que existem, né? E qual é o gosto do cliente, né? Não adianta ser só o nosso gosto. Tem que ver com ele o que ele prefere. E a gente sempre dá um toquezinho. Né? Bacana, e tem todo o apoio da Salete. Com certeza, porque para conhecer de cortina como ela, tá? É só ela. Eu percebi também que vocês usaram bastante pedra natural.
A gente gosta bastante. E quando o cliente aprecia, né, a pedra, isso nos dá um pouco mais de liberdade para trabalhar. Então a gente tem uma bancada esculpida no lavabo, que a Trevo fez para nós com o maior capricho. Essa lareira atrás de nós, que é uma pedra maravilhosa. Eu percebi também que na cozinha vocês utilizaram mais de uma pedra. Isso também aconteceu no lavabo, né? Sim, na verdade as pedras não precisam ser a mesma na cozinha. A gente pode trabalhar a mesa com uma pedra, a bancada com outra pedra, dando detalhes diferentes, né? Criando cores diferentes e também dando essa sensação de não ser uma coisa única, e sim de integrar com os outros ambientes também como um todo. Vocês fizeram uma composição bem interessante entre tons de marrom, né, as tonalidades de marrom, tanto em pedras quanto em tecidos. A gente percebe que tem bastante cores, mas na verdade todas elas são em tons de marrom. Como é que funcionou isso? Como é que vocês trabalharam para ficar interessante sem ficar cansativo? Isso é um trabalho de pesquisa. A gente chama de visita técnica. A gente monta um layout do projeto. A partir desse layout aprovado, a gente vai com o cliente em algumas lojas para ver qual que é o gosto dele, para onde que ele vai tender. E no caso do banheiro, eles gostaram muito num porcelanato que tem uma textura parecida com pedra natural, que compôs com o granito da pia e da banheira. E aí, para arrematar isso tudo com um toque mais clássico, a gente vem com uma pastilha dourada, que não é todo mundo que vai aceitar, mas que no conjunto, as três peças, apesar de serem totalmente diferentes, formam um conjunto harmonioso. Sim, e não ficou carregado, né? Pela cor estar a mesma, não ficou carregado. Outro aspecto bastante usado aqui foi a questão dos espelhos que ampliam, que dá uma sensação interessante, que chama atenção. Eu percebi que foi bem utilizado, vocês têm tonalidades diferenciadas de espelhos. Isso, a gente costuma colocar os espelhos em pontos estratégicos para que a gente possa dar uma amplitude maior nos espaços, né? Então, assim, além de pontos como na sala, a gente usou moldura de espelho também numa tela, os espelhos todos dos banheiros, na cabeceira da cama, e um grande parceiro nosso nisso tudo é a Casa das Banheiras. Também outro detalhe muito importante em churrasqueira, principalmente de apartamento, é que a gente precisa fechar ela para não sentir o cheiro do churrasco do vizinho, que é a coisa mais desagradável que tem. Para isso a gente sempre chama o nosso amigo Mondini para fazer o fechamento e também discute com o proprietário qual que é o sistema que ele prefere. O quarto do casal, a gente pensou num espaço que fosse extremamente aconchegante, né? Que realmente não tivesse muita cor, que desse um espaço mais tranquilo para o casal. E os móveis daqui da sala, o que é isso? Gente, maravilhoso. Não, linda, mesas, cadeiras, o sofá, de quem que é isso? Isso veio tudo da Casa Geraldo. A gente organizou a varanda, a parte da área de serviço, para que tudo funcionasse muito bem lá. Então, nesse ponto, a Boutique dos Varais, ela é excelente, porque a gente conseguiu colocar vários varais num espaço pequeno, restrito, né? Mantendo a iluminação, mantendo o bom funcionamento da varanda. Outro fornecedor importante que a gente tem é o pessoal da Solar Mendes, que fez toda a parte de aquecimento para nós. Algo super bacana nesse projeto é que a gente contou com todo mundo daqui de Joinville. Quando se faz na própria cidade, também a manutenção, a garantia fica muito mais facilitada. A gente costuma dizer que o nosso trabalho é extremamente pessoal e direto. Você vai ligar para mim ou para Estela. O meu telefone é 9994-9592 e o da Estela é 9971-7131. Bacana, meninas, amei conversar com vocês. Foi super legal. Parabéns pelo projeto, né? Realmente fantástico. Parabéns do coração. Obrigadão. Obrigada. Estou aqui hoje para mostrar para vocês o que eu vi na Feira Revestir, que aconteceu no início do mês de março, na cidade de São Paulo. A Expo Revestir é conhecida como a Fashion Week da construção civil e traz as maiores novidades brasileiras do ramo de decoração, de arquitetura, principalmente nos revestimentos e acabamentos. Nessa edição, as principais tendências apresentadas foram a sensorialidade, o urbano,
o movimento, a qualidade de vida, a personalização, a sustentabilidade e os contrapontos entre os acabamentos e os materiais. Mesmo sendo considerado um ano de crise, foi surpreendente a percepção da frequência maciça de profissionais de arquitetura e design na feira e a constatação de que houve uma melhoria significativa da produção industrial e da valorização do design brasileiro. Andando pelos corredores da feira, ficou fácil entender por que tantos profissionais visitam a feira em busca de atualização, tanto pelos produtos inovadores apresentados, como pelos próprios estandes, que trazem os conceitos das marcas em seus espaços. Neste ano, os grandes fabricantes de metais sanitários valorizaram os seus estandes utilizando a sensorialidade, inclusive com a criação de um estande assinado pelo designer Marco Brajovic, que é conhecido por trabalhar com sensorialidade em museus brasileiros. Os profissionais utilizaram a luz e a sombra e sons aliados aos movimentos da água. A sensação de movimento pode ser identificada como uma forte tendência, tendo sido percebida nos revestimentos cerâmicos e cimentícios, com padrões geométricos irregulares, tanto nos formatos das peças planas quanto nos relevos das peças tridimensionais. O movimento também esteve presente nas padronagens descontínuas das cerâmicas, que remetem ao modernismo brasileiro, além dos encaixes regulares nas placas das pastilhas. Os ladrilhos hidráulicos continuam em alta e estavam presentes em praticamente todos os estandes da feira. Seguindo o mesmo padrão, pode-se perceber o uso de formas facetadas, inspiradas em diamantes, presentes também em cubas e metais sanitários. A sustentabilidade, nessa feira, extrapolou o status de tendência e tornou-se um aspecto necessário e fundamental para a sobrevivência, e tem sido criado diversas novas formas de tornar a sustentabilidade eficaz e duradoura. Um exemplo são os revestimentos em forma de tijolos, produzidos a partir de resíduos da própria construção civil. Inclusive, teve um revestimento que utilizou a lama gerada pela mineração que causou a grande tragédia de Mariana. Torneiras com maior eficiência e menor utilização de água, vasos sanitários com reaproveitamento de água de pia, além de produtos cerâmicos que remetem a materiais naturais, evitando a utilização dos próprios materiais naturais, que muitas vezes já estão em extinção, e materiais com espessuras ultra finas, poupando o uso excessivo de materiais. O poliestireno, que é conhecido como isopor, foi muito utilizado como alternativa para a madeira, em rodapés, em vistas de portas, em boiseries e em sancas de gesso. Os grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, e o comportamento das pessoas que lá vivem, foram utilizados como inspiração para diversas coleções. Um grande exemplo foram as cerâmicas grafitadas durante a própria feira. Além disso, foi apresentado um novo estilo industrial, o soft industrial, que alia o desgastado e bruto a produtos nobres, como o mármore e o veludo, desvinculando-os do luxo. A personalização é algo que também foi amplamente valorizado e utilizado. O artesanal, o manual, o rústico e o natural. As artes tribais, tanto de Marrocos como da África, além das artes brasileiras, foram transportadas para placas cimentícias e para cerâmicas. Outra forma de personalização foram as placas cimentícias, que permitem o uso de tinta, ampliando também o seu uso. O estilo vintage esteve presente em composições dos estandes e nos produtos, como aqui, esse sofá e o ventilador e as samambaias com a cerâmica contemporânea. Com relação aos materiais, foram apresentadas madeiras, muitas madeiras, tanto claras quanto escuras. Mas dessa vez as madeiras estavam mais em detalhes, como nesse misturador, e também mais finas, remetendo ao design escandinavo. Nessa mesa aqui, dá para perceber a madeira sendo utilizada de forma bem natural. Também foram utilizadas madeiras valorizando a marcenaria, como aqui, nesse detalhe de chevron no piso cerâmico. Outro aspecto bastante interessante, ainda relacionando com a madeira, é que os MDFs laminados trouxeram aspectos sensoriais bastante próximos à madeira natural. Fica difícil de perceber que a madeira não é natural. As pessoas como eu, que têm um pouco de preconceito com materiais alternativos que imitem materiais, não precisam mais tê-lo, porque os materiais estão tão próximos do natural que está praticamente impossível de descobrir o que é material natural e o que é material que remete ao natural. Fora as madeiras, os metais também foram bastante apresentados, em diversos padrões de acabamento, em diversas colorações. Uma característica que chamou bastante atenção foi o cobre. O cobre esteve bastante presente junto com o dourado e com o prateado. Não só nos metais sanitários, como também nas cubas e nos revestimentos, pastilhas
e cerâmicas relacionados a metais estavam bastante presentes na feira, apresentando oxidação metálica, texturas e relevos. Os aspectos naturais de pedras, como as pedras brutas, também foi muito utilizado na feira. O flerte da decoração com a moda continua bastante em alta. Nessa feira, pôde-se perceber o estilo hipster destruído e representações de cerâmicas em forma de tecidos clássicos, como os brocados, remetendo a texturas de tricô e linho, além de representações de patchwork e até tecidos amassados. O luxo de pedras encravadas em revestimentos cerâmicos e em puxadores e acessórios para móveis e banheiros, além de riscas douradas nas cerâmicas, foi bastante encontrado também nessa feira. O último aspecto do contraponto, ele foi encontrado entre acabamentos de metal, tanto metais polidos quanto foscos, cerâmicas polidas e foscas, entre os cheios e os vazados dos cobogós, entre materiais artesanais e industriais, compondo um mesmo ambiente, entre produtos desgastados e produtos clássicos. Nessa situação, podemos ver uma composição onde a textura dos puffs é bastante artesanal e rústica, as placas cerâmicas das paredes possuem tridimensionalidade e uma textura forte, e os revestimentos lisos, todos eles fazem contraponto e eles se valorizam mutuamente. A feira desse ano foi surpreendente e trouxe diversas novidades. A Porto Belo foi uma das empresas que esteve presente na feira e lançou a sua coleção 2016 com o tema Arquitetura em Movimento. Inspirada nas tendências a pedra e suas texturas naturais, o luxo e o brilho dos mármores, a ecologia e a marcenaria presente nas madeiras, o aspecto clássico e contemporâneo do concreto, a cerâmica e seu aspecto artesanal e as paredes cobertas por tecidos e tijolos. A coleção está muito inspiradora. Vá até a loja Porto Belo de Joinville e confira essas novidades. A Porto Belo Shop espera vocês na Rua Araranguá, 116. O telefone é 3433 4006. Estamos aqui hoje com a Denise na Flora Hart e ela vai nos explicar um pouco sobre a Flora Hart. A Denise já é da 4ª geração da Flora Hart, é isso, Denise? Quais são os serviços que a Flora Hart possui? Hoje a gente está há mais de 30 anos no mercado, né? Nós possuímos diversos serviços. Hoje a Flora Hart atende tanto aqui na loja, então você pode trazer o seu vaso, sua peça lá de decoração, a gente monta o arranjo, a gente monta com as orquídeas, com verdes, tá? Ou a gente tem o serviço de ir até a casa do cliente, fazer esse serviço no local, se a peça for pesada. Então você tem o vaso grande, plantas interior, exterior, então a gente tem essa consultoria personalizada também, tá? Tanto na implantação, tá? A gente pode ir lá e fazer essa troca mensal com as flores, com as plantas de interior, que tem uma vida útil, ou até na manutenção. Bacana, a gente sabe que as plantas em ambientes internos é uma tendência bem forte. Eu sei que você trabalha com isso, mas que não são todas as plantas que funcionam para ambientes internos, né? Muitas vezes o cliente vai lá, coloca uma planta no ambiente interno, acaba se gastando dinheiro e acaba se decepcionando que a planta acaba não se adaptando ao ambiente interno. Como é que funciona isso, Denise? Na verdade, cada espécie é adaptada a um local, então a gente sempre tem que pensar de onde ela vem. Então, se é uma planta que vive lá na natureza, embaixo de árvores, embaixo de folhagens, na umidade, ela provavelmente vai se adaptar ao interior. Por quê? Porque lá ela também não pega luz, então não adianta pegar uma planta que nem o bambu moçó, que muita gente acha lindo em revista, e colocar para dentro, porque ele não adianta, ele precisa de sol, de vento e de chuva na folha. Então não adianta tentar forçar a natureza, ela tem que estar naturalmente bonita.
Então a gente tem já aqui na loja espaços adequados já para plantas interior que indicam que ela fica em sombreamento, e a gente normalmente indica já as melhores espécies. Então quando o cliente vem, a gente já diz qual é a luminosidade, pega vento, pega chuva, não pega, e daí a gente já indica. Normalmente as de interiores têm a folhagem um pouco mais escura, mais forte e menos coloridas de folhas, né? Porque o colorido vem principalmente da luz solar. Tá? Mas essa assessoria toda a gente faz para que o cliente fique o mais satisfeito possível. Ai, que bacana. E também, se eu quiser comprar um presente, vocês também têm esse atendimento de floricultura? Temos sim, tanto para presente, né? A gente trabalha com as orquídeas e com arranjos, né? Então a gente também tem peças de decorações, vasos e agora suculentas que estão na moda, então tem diversos vasinhos, isso a gente faz arranjos personalizados, tá? Então é só vir, a gente monta na hora, o cliente escolhe as suculentas, escolhe as orquídeas, dá de misturar as espécies também, tá? E daí a gente embala para presente e faz a entrega. Tá? E além disso, também as flores, tem muitas pessoas hoje que gostam de conviver com as flores. Mesmo que elas não durem para sempre dentro de casa, elas fazem esse serviço de troca. Então a gente faz a ornamentação com flores também, e daí essa troca mensal ou quinzenal. E se eu tiver um probleminha com as minhas plantas? Se elas estão com uma folha um pouco esquisita, estão com algum problema, eu posso vir aqui, trazer uma foto, trazer uma folha, vocês dão uma ajuda a esse respeito? Com certeza, na verdade hoje a gente tem profissionais aqui dentro de muitos anos, né? Além dos proprietários, também nós temos funcionários de mais de 30 anos de casa, então todos eles a gente tenta dar o máximo de treinamento, tá? Para que possa chegar, a pessoa chegue com uma folhinha, o que não é o ideal, porque pode contaminar as outras, tá? Mas que ela possa trazer uma foto ou mandar por WhatsApp, por e-mail, a gente tenta responder 100%, tá? Para que resolva e o cliente fique super satisfeito, né? Porque quem busca o verde já quer o bem-estar, então a planta também tem que estar saudável. Ai, legal. E a questão de temperos na área interna, vamos lá ver? Estamos aqui então com a área de temperos, ervas e hortaliças da Denise. Todo mundo sabe que está super em alta cultivar esse tipo de tempero dentro de casa, tanto casas quanto apartamentos. Mas não é tão simples quanto se imagina. Denise, explica um pouquinho como é que funciona para cultivar esse tipo de temperos e hortaliças dentro de casa. Na verdade, assim, Suzane, a gente pode cultivar eles tanto em apartamento como em casa, em qualquer espacinho. Não é tanto a questão do tamanho do espaço que importa. O que importa é o seguinte, ela precisa de um pouquinho de sol, tá? É fundamental que pegue pelo menos os solzinhos da manhã, tá? Ela precisa de água, tá? Que muita gente quer na empolgação, mas assim, são seres vivos, então ela precisa de cuidado. Tá. Tendo um pouquinho de sol e o cuidado de ter água, o espaço é o menos importante. Então, se você mora num apartamento, se você tem um terraço ou se você mora numa casa, não precisa ser feita uma horta no chão, nada. A gente trabalha com hortas verticais. Então, estilo jardim vertical, a gente pode trabalhar com fibra de coco, treliças, a gente coloca em cachepôs, vasos brancos, vasos nobres. O que tu tiver lá, a gente pode aproveitar, tá? Tem até a questão da sustentabilidade. Então, se você tem algum móvel antigo, se tem pneu, a gente já fez em escolas, tudo. Então, onde tiver um espacinho, dá para fazer uma horta, tá? Quais são os benefícios, Su? Na verdade, assim, a horta em casa, ela não vai agrotóxico, tá? Você consegue controlar o que a sua família, você come, tá? Você tem sempre fresquinho, então, quero fazer uma comidinha fresca, tá ali o temperinho, você vai lá e pega, tá? Então, é um ramo que tem crescido bastante e eu acho que é o futuro aí, né? Todo mundo tem um pouquinho de sustentabilidade, começando pelo que a gente come em casa. Ai, bem interessante. Também eu vi aqui que vocês têm alguns vasos que estão mesclando temperos, não necessariamente um vaso só com um tipo de tempero. Dá para trabalhar, como você falou, em pequenos espaços com mais de um tipo de tempero no mesmo vaso ou no mesmo recipiente. Dá. Qual é o critério que a gente usa, tá? Porque os temperos, eles vêm de diversas regiões do mundo. Então, assim, o tempero que é de um clima mais seco, mais árido, ele com certeza necessita de menos água do que o nosso, que é do clima tropical. Então, uma cebolinha, uma salsinha, um manjericão, ele gosta mais de um pouquinho de umidade, ele cresce mais volumoso. Então, a gente tenta agrupar pelo tipo de ornamentação. Por exemplo, então, alecrim, tomilho e sálvia, tempero, a gente põe num vasinho, que eles são mais sequinhos e crescem mais lento. E os outros a gente faz outro arranjo, tá? Mas em média a gente consegue agrupar aí até uns 5 tipos de erva por vaso, tá? Ficando bem bonito e fica um composto bem bonito, porque fica mais europeu, assim, então dá aquele movimento no vaso, tá? E não precisa ser um canto isolado, então você pode, ao invés de fazer o jardim, a gente já tem algumas experiências em fazer apartamentos inteiros, por exemplo, comestíveis. Então a gente trabalha, até terminei um projeto agora, onde a gente fez todas as floreiras, tanto do quarto, a gente fez com lavanda, na sala a gente fez com abobrinha, tomatinho, uva, então tudo comestível.
tá? E ficou muito bonito. Bacana. Eu gostaria de falar para vocês uma outra novidade, que a Denise, além de ser proprietária da Flora Heart, ela é professora de um curso de design de jardins, junto comigo, junto com o Jordi Castan e a Manuela da Agrícola Boa Vista, o Dário da Agrícola da Ilha e diversos outros professores. E esse curso no Centro Europeu está com matrículas abertas e vai iniciar uma nova turma no dia 26 de abril. Então, se você tiver interesse, gostar de plantas, quiser fazer um curso, corre lá, liga para o Centro Europeu, é o 3029 4344 e se informe. Fora isso, Denise, eu acho que isso eu ainda nem te contei. A gente está lançando um concurso cultural de jardins. Então, se a pessoa já fez um jardim, tem que ser projeto próprio. Pode ser escritório de arquitetura, pode ser uma pessoa que não tenha uma formação, mas que tenha feito um projeto próprio de jardins. Ela pode entrar em contato com o Centro Europeu, ou pelo telefone, ou pelo site, que é www.centroeuropeu.com.br, se informar melhor. Mas, enfim, ela manda uma foto e ela concorre a um curso de design de jardins no Centro Europeu. E quem quiser vir aqui na Flora Heart, fazer uma visita, conhecer esse espaço maravilhoso, que é uma delícia, até tirar umas fotos, brincar com as crianças, a Flora Heart está aberta. Qual que é o endereço da Flora Heart, Denise? Então, nós ficamos na Rua Marajó, número 286, com a esquina com a Marquês de Olinda. Tá? E além disso, nós atendemos também qualquer dúvida, colocamos dicas no nosso site e temos também o Facebook, que a gente atualiza sempre com as novidades, promoções e dicas do que precisar. O site de vocês como é? É www.floraheart.com.br e o Facebook também pode procurar por Flora Heart. E se alguém quiser telefonar para vocês, qual que é o telefone? É 3422-2630. Então a Flora Heart está de braços abertos para receber todos que quiserem fazer uma visita aqui. Muito obrigada. Nesse programa, todos os penteados e makes foram feitos pela Diana Vélez e a Ju Silveira. Maravilhosos, né? Obrigada, um beijo.